Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos então à nossa primeira aula de homeopatia, em que hoje nós iremos trabalhar história, princípios e fundamentos da terapia homeopática, tá? Quando que a homeopatia surgiu? Quem trouxe as primeiras contribuições a respeito do princípio da similitude para tratar enfermidades? Quem é considerado o pai da homeopatia? Em que século que isso aconteceu? Quais os princípios e fundamentos que embasam a terapia homeopática? É isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje, tá? Antes de Cristo, o pai da medicina, Hipócrates, que viveu de 460 a 377 a.C. Ele foi o primeiro a racionalizar a prática médica, por isso ele é considerado o pai da medicina, e separar a medicina da crença, da magia, da superstição, da religião, tá? Por quê? Porque a igreja trabalha com dogmas. Dogmas são verdades incontestáveis. É assim porque Deus quis assim. A ciência ela precisa trabalhar com hipóteses e com um método científico que comprove, corrobore ou que refute, negue aquela hipótese, tá ok? Por isso que ciência e igreja separadas. Hipócrates acreditava que os sintomas são reações do organismo à enfermidade. Toda vez que você manifesta um determinado sintoma, os sinais clínicos de uma doença, isso são reações do organismo na tentativa de restabelecer o estado de saúde. Então, o Hipócrates acreditava que o organismo ele é munido de forças defensivas naturais orgânicas, né? A vis medicatrix nature. É, Supondo que, se eu utilizo o princípio da similitude no sentido de que o semelhante será curado pelo semelhante, de acordo com aquilo que ele disse, aquela substância que é capaz de provocar a doença onde ela não existe, é também capaz de curar a doença onde ela existe, né? Ele criou o aforismo similia similibus curantur, que é a cura pelos semelhantes, mas ele não aprofundou seus estudos sobre isso. Ele partiu de um raciocínio de que o organismo possui forças defensivas naturais, que se eu fizer um estímulo mais vigoroso para essas forças defensivas, é o próprio organismo que é capaz de restabelecer o estado de saúde, mas ele não aprofundou os estudos a respeito disso. E a prática médica fundamentada, né, ou a prática médica vigente na época, e inclusive até os dias de hoje, era o contrária contraris curantur, que significa a cura pelos contrários. Então a gente trabalha muito com, né, os anti-inflamatórios, os antihipertensivos, os antipiréticos, os antidiabéticos, os anticoncepcionais, os antihistamínicos, né, os antimicrobianos. É a cura pelos contrários. É sempre contrariamente aos sintomas e sinais clínicos da doença. A homeopatia não. Ela vai conter no medicamento substâncias para tratar uma doença, e o medicamento homeopático prescrito para tratar aquela doença, se ele for administrado num indivíduo sadio, ele manifesta os sintomas da doença que eu quero tratar. É isso, homeopatia. É esse raciocínio que tem que ter para que você possa compreender. E essa substância pode não ter nada a ver com a doença. A doença pode ser causada por um vírus, por um protozoário, por uma bactéria, né? Ou a nível de emocional mesmo, de sistema nervoso, e aquela substância não tem nada a ver com o agente etiológico da doença. Então, Hipócrates, como eu disse para vocês, não aprofundou seus estudos sobre o princípio da similitude. Então, coube a Hahnemann, que nasceu no século XVIII, propor toda a fundamentação farmacotécnica para a homeopática e também a concepção do processo saúde e doença de acordo com essa terapia, tá? Christian Friedrich Samuel Hahnemann, um médico nascido, né, na Alemanha, tá ok? Então, ele nasceu Hahnemann, essa é uma fotinha dele, em 10 de abril de 1755, ou seja, no século XVIII, na Alemanha, né? E ele era filho de artesãos da porcelana. Passou a sua infância nessa casa,
Nos porões dessa casa, os seus pais trabalhavam com esmaltes, vernizes, tintas para pintura de porcelanas. Ele era, de certa forma, de uma família abastada, uma vez que uma das profissões de maior prestígio na época era a de comerciante, né, de porcelanas, tá certo? Por isso, desde muito cedo, ele foi motivado e estimulado pelos pais a aprender diversas línguas para que, quando ele fosse fazer a comercialização dessas porcelanas e dar continuidade, né, ao legado da família, para que ele pudesse fazer contatos com pessoas de diferentes partes do mundo. E, na verdade, ele falava diferentes tipos de línguas, tá? Ele, de verdade, era um poliglota. E ele também tinha uma afinidade muito grande pela área da química, porque ele acompanhava os pais desde pequeno no preparo dessas tintas, desses esmaltes, desses vernizes, para o preparo, né, das porcelanas, e acaba que a química tem até uma memória afetiva, porque ele associa, né, essas substâncias ao período em que ele, da sua infância, e que ele conviveu ali com seus pais nessa casa. Então ele falava e lia alemão, inglês, francês, espanhol, latim, árabe, grego e hebreu. Então no início ele conseguiu manter, né, seus compromissos financeiros, fazendo traduções de livros de diversas línguas. Ele era muito curioso e na época ele pesquisava sobre duas correntes filosóficas vigentes sobre o fenômeno da vida. O que que fazia com que um organismo fosse dotado de vida? E tinha duas correntes filosóficas, o vitalismo e o organicismo. Para o vitalismo, a vida existe graças a uma força ou energia superior, chamada de energia vital, que organiza as estruturas orgânicas por meio de células, que propicia os processos metabólicos e energéticos, equilibrando-as e originando a vida. O organicismo acreditava que as biomoléculas, ao se organizarem, né, ao se agruparem de uma forma extremamente complexa e organizada, propiciavam a formação de células e a organização dessas estruturas orgânicas é que era responsável pela manifestação de vida nos organismos. Para Hahnemann, o princípio vital era a causa e não a consequência das estruturas orgânicas. Então, ele era partidário do vitalismo. Então, Hahnemann acreditava que a vida era concebida pela força ou energia vital. Então, para a homeopatia, a vida é concebida por uma força ou energia superior, até mesmo divina, que tem as suas dimensões mental, emocional e física equilibrada e possível. A homeopatia é um sistema médico-farmacêutico, filosófico e científico. Filosófico por causa do vitalismo. Por quê? Porque a homeopatia acredita que a vida é concebida pela força e energia vital. E não existe ainda um método científico que comprove ou refute, negue a existência de energia vital nos organismos vivos. E aí, se não há um método científico para comprovar ou negar isso, isso partiu para a área da filosofia. Tá? Agora, qual que é a parte científica da homeopatia? Os critérios para a produção do medicamento, em escalas, métodos, né? E também aquela experimentação patogenética, a experimentação no homem sadio, que é altamente criteriosa. Tá? Na época, né, século XVIII, não se tinha a abrangência do conhecimento que se tem hoje, ou esse conhecimento ele era até um pouco limitado. Nessa época que se começaram a ter a descobrir, né, diversas áreas de conhecimento relacionadas à medicina. Então, aos 20 anos, ele já conseguiu ingressar na faculdade de medicina e 4 anos depois, em 1779, ele já estava formado e defendendo a sua tese de doutorado. Hoje, 4 anos não é nem o suficiente para você fazer uma faculdade de medicina, né? Mas era em virtude mesmo da limitação dos conhecimentos na época. Hahnemann, ao se formar médico, ele entrava em constante indisposição com seus colegas da diária, com seus colegas da profissão.
E a gente sabe que a comunidade médica sempre foi muito unida. Então, ele não era muito bem visto pela comunidade científica. Por quê? Porque ele era completamente contrário às formas de tratamento da época. Então, ele achava que a medicina era muito arbitrária, empírica, autoritária, se tratava com medicamentos altamente concentrados, tóxicos, com sangrias, né, por meio de sanguessugas, e ele já um sofrimento considerável do paciente em relação aos sintomas e sinais clínicos da doença, e aí o tratamento ele vai tornar isso mais doloroso e dificultoso ainda. Então, era muito contrário, né? Então, ele criticava essas práticas médicas, né? Com o uso de sangrias, fórmulas complexas, medicamentos altamente concentrados, os medicamentos tóxicos. Então, ele sempre buscou uma prática médica mais humanitária e que utilizasse um tratamento que fosse menos doloroso para o organismo. Então, 1779, né? 8 anos depois de formado, Hahnemann abandonou a medicina, abandonou a profissão, julgava arbitrária e empírica demais e continuou a arcar com seus compromissos como tradutor de livros. Por quê? Porque ele buscava uma prática mais humanitária e racional. Ele era completamente contrário às sangrias, por exemplo. Numa dessas traduções de livros, depois que ele abandonou a medicina, 3 anos depois, né, que ele abandonou a medicina, que foi em 1787, então 3 anos depois, ele traduziu uma matéria médica de William Cullen. As matérias médicas, pessoal, eram as farmacopeias de antigamente, digamos assim, né? Lá você tinha compilados de formulações, a composição delas e a indicação de cada uma dessas formulações, né? Então, em 1790, ele traduziu uma matéria médica de um médico, William Cullen, e uma das partes da tradução dessa matéria médica dizia que a quina ela é utilizada no tratamento da malária porque ela tem ação tônica astringente para o estômago. Quando Hahnemann leu isso, ele ficou muito indignado e ele foi completamente contrário às ideias de Cullen. Ele traduziu ao pé da letra essa matéria médica, mas ele disse o que, que tem a ver a utilizar a quina para tratar uma doença causada por um protozoário, que é um plasmódio, porque ela tem ação tônica astringente para o estômago. Então, esse aqui era o Hahnemann, né? A matéria médica de William Cullen, olha lá. A matéria médica de William Cullen, esse aqui é que era o médico do qual ele fez essa tradução. E ele não concordou com isso de jeito nenhum. E Hahnemann era tão curioso para a científica e polêmico que o que ele começou a fazer? Ele passou a administrar quina nele mesmo. Ele saudável, sem ter sintomas nenhum de malária, ele passou a administrar quina nele, que é o segundo pressuposto ou fundamento da homeopatia, a experimentação no homem sadio, né? Quando ele tomou quina, e na época não foi em doses diluídas, o que ele observou? Ele apresentou e manifestou sintomas muito parecidos com o da malária. Aqueles paroxismos, né? De calor e febre, as extremidades frias, taquicardia, né? Então, desde lá de Hipócrates, e por ele buscar uma prática mais racional e humanitária, e Hipócrates dizia que o organismo tem forças defensivas naturais capazes de restabelecer o estado de saúde, ele diz o seguinte: a quina trata a malária porque num indivíduo sadio ela causa os mesmos sintomas da doença. Então, muito provavelmente, essa substância é um estímulo mais vigoroso para o organismo que sozinho não está conseguindo tratar aquela doença, para que ative forças defensivas naturais, sistema endócrino e sistema imune, por exemplo, para restabelecer o estado de saúde. Pronto, essa hipótese tomou conta da cabeça dele e ele passou a viver em função dessa conclusão a que ele chegou para tratar pacientes. Aí ele voltou a exercer a medicina, mas à maneira dele, da forma dele, tá? Doses normais da quina a um indivíduo malárico adicionavam os sintomas da malária.
Porque no indivíduo sadio, ela desencadeia os sintomas da malária. Para um indivíduo que está com malária, eu vou ter uma fase de agravação ou somação dos sintomas, porque é a cura pelos semelhantes, é no mesmo direcionamento da doença. Porém, depois de um tempo, isso era seguido de uma eficiente melhora, rápida, significativa, pois consistia de um estímulo adicional para a reação das funções orgânicas do corpo no combate à enfermidade. Aquilo que eu disse, estimular forças defensivas naturais, mecanismos homeostáticos endógenos. No início, essas doses normais, né, foram utilizadas por Hahnemann, e aí ele passou a testar inúmeras substâncias diferentes em amigos, em parentes, compilava aqueles sintomas desencadeados para ele tratar os pacientes, né? Só que no início as doses eram normais. Depois ele passou a diluir para que ele tirasse essa faixa de agravação ou somação dos sintomas, tá? Então ele passou a realizar experimentos com inúmeras outras drogas, substâncias extraídas de planta, substâncias minerais, substâncias extraídas de animais, substâncias extraídas de algas, fungos, protozoários, tá? Mas o principal é de planta, minerais e as mais ricas patogenesias depois de minerais é animal, tá? A animal vem depois de minerais. Ele testou bem mais substâncias minerais do que substâncias advindas de animais. Então, gente, ele testou, por exemplo, o raspado interno da concha da ostra. Raspava a concha da ostra, administrava isso para o indivíduo e via que sintoma ele manifestava. Hoje, esse medicamento vem prescrito como calcária carbônica. É o raspado interno da concha da ostra, tá? E de plantas, você vai ter, por exemplo, arnica montana, matricária camomila, beladona, qual a parte da planta utilizada e a diluição, porque essas substâncias foram testadas em indivíduos sadios já, né? E aí todas as substâncias que ele testava, ele catalogava os efeitos, lembrando sintomas físicos, mentais e emocionais, porque a homeopatia não trabalha só com a dimensão física do corpo. E a partir da compilação desses sinais e sintomas, ao desencadear uma doença artificial no indivíduo sadio, aqueles pacientes que chegavam até a sua casa com sintomas semelhantes ao de alguma doença que ele havia testado, ele buscava lá nas suas anotações, ele criou as suas matérias médicas, ele administrava aquela substância com o intuito de que o indivíduo chegasse à cura. Quando ele fez isso, pessoal, qual foi o resultado que ele obtinha na grande maioria das vezes? Um resultado altamente positivo. Muitos pacientes que tinham uma fase inicial de agravação, somação ou piora dos sintomas, seguido de uma recuperação significativa e resolutiva. Ou seja, a hipótese de Hahnemann foi confirmada. Se eu utilizo uma substância que causa uma doença artificial, ao ser testada no indivíduo sadio, quando eu administro aquela substância, é um indivíduo que seja portador da doença, mesmo que eu tenha uma fase de pior agravação ou somação dos sintomas, isso é posteriormente acompanhado de um resultado positivo, ou seja, de uma cura resolutiva, tá certo? Então, esse é o principal pressuposto da homeopatia. Ao testar uma substância medicinal, que pode vir de planta, de minerais, de animais e de qualquer outro reino da natureza, no indivíduo sadio, essa pessoa, ao receber essa substância medicinal, ela vai desencadear sinais e sintomas clínicos, físicos, mentais e emocionais. Quando eu tenho um paciente com uma doença natural, não artificial, causada pela administração de uma substância, mas uma doença manifestada pelo seu organismo, com sintomas semelhantes ao daquele indivíduo ao utilizar aquela substância, eu a administro e, apesar de eu ter uma fase de agravação ou somação dos sintomas, isso depois é seguido de uma cura resolutiva, tá? Com o intuito, ele estava muito satisfeito com os resultados. A cura alcançada pela maior parte dos seus pacientes, mas algo ainda o incomodava, que era a fase de agravação ou somação dos sintomas. Aí ele falou o seguinte: será que se eu diluir essa substância, ela continua com a capacidade de estimular mecanismos homeostáticos endógenos e forças defensivas naturais e restabelecer o estado de saúde do indivíduo?
ou só com doses ponderais mesmo e em altas concentrações? Ele passou a diluir. A maioria dos pacientes passou a não apresentar os sintomas, tá? Da fase de agravação e era seguido de uma melhora significativa e resolutiva, tá? Uma outra coisa muito interessante. Hahnemann, além de diluir as substâncias, passou a observar que os pacientes que moravam mais distantes da sua casa estavam recuperando mais rapidamente do que aqueles que moravam mais próximos. Aí ele falou o seguinte: o deslocamento do paciente com esse frasco do medicamento dentro, né, da bolsa ou deslocando até a sua casa causa um vasculejamento no interior desse frasco, proporcionando uma energia cinética que contribui para que esse medicamento exerça a sua função de cura de maneira mais rápida. Aí o que o Hahnemann passou a fazer? Entre uma diluição e outra, ele passou a golpear o fundo do frasco de maneira contínua e ritmada contra um livro com capa de couro, 100 vezes, para que isso ficasse o quê? Padronizado. E com isso, ele também passou a adquirir uma cura mais rápida dos seus pacientes. Então, hoje, a gente é preconizado. Nas aulas práticas, a gente vai fazer isso. Existe um anteparo semirrígido, uma almofadinha, com uma espuma de densidade 23, encapada com couro sintético, que você, num movimento contínuo e ritmado, e com o antebraço formando um ângulo de 90 graus, você golpeia o fundo do frasco 100 vezes em cada diluição, para que o medicamento seja preparado. É obrigatório se fazer isso, está descrito na farmacopeia, tá? Se a demanda da farmácia for muito alta, ela compra as braçadeiras mecânicas, as máquinas succionadoras que fazem isso, tá? Na aula de medicamento homeopático, eu vou mostrar todos esses equipamentos para vocês. O que vocês estão achando da história da homeopatia? Alguma dúvida até agora? Curiosidade? Tá achando insuportável, chato ou curioso? Desabafem, falem comigo. Estão aí ou só deixaram a aula ligada? Tá tranquilo, professor, por enquanto. Tá ok. Tá bem tranquilo. Beleza. Bom, com todas as suas conclusões, com todos os experimentos que Hahnemann fez, testando as substâncias nos indivíduos sadios, alcançando a cura, mesmo diluindo essas substâncias, fazendo a agitação ritmada e contínua, que a gente chama de sucção, tá? Essas agitações vigorosas, hoje a gente não vai lidar com esses termos muito técnicos, não, mas na aula de medicamento homeopático eu falo, chama sucção, essa agitação vigorosa e ritmada. Em 1805, ele editou um livro chamado de Esculapo na Balança, criticando a alopatia, as práticas médicas vigentes, dizendo que ela era enganosa, ineficaz e criando com isso inúmeros inimigos na área médica. Porque ele era médico falando da conduta adotada, né, por seus outros colegas de profissão. 5 anos depois, em 1810, ele publicou Organon da Arte de Curar. Nesse Organon é que estão os pressupostos e todo o legado da concepção do tratamento homeopático e a farmacotécnica para a manipulação dos medicamentos no método hahnemanniano, nas escalas decimal, centesimal e 50 milesimal. Tá? 1810, ele nasceu em 1755, né? Então, 45, ele tinha 55 anos quando ele publicou Organon da Arte de Curar. O livro do Olney Leite Fontes tem partes tiradas desse livro, a farmacopeia homeopática brasileira, as determinações e as padronizações dos procedimentos da manipulação de medicamento homeopático vêm do Organon, tá? Só que tudo que é vivo morre, né? Então, em 1843, no dia 2 de julho, aos 88 anos, cercado do mais nobre respeito e admiração pelo legado que deixou ao mundo científico, ele foi sepultado, né? Deixando 21 livros e 25 traduções especificamente para a área da
homeopatia. Este é o túmulo de Hahnemann, atualmente. Pelo menos ele teve reconhecimento em vida, né? Lembram de Gregor Mendel, pai da genética, que ninguém conseguiu entender as suas hipóteses a respeito de transmissão de características hereditárias? E aí, gente, assim, por mais que ela tenha feito inimigos na área, né? E que bom que a vida tem essa contradição, por mais absurda, e eu não estou dizendo absurda, aqui no caso era algo bom, né? Mas mesmo sendo algo absurdo, você sempre vai conseguir seguidores que vão pensar semelhante a você, ou que vão admirar aquela postura ou aquela ideia que você teve. Então ele criou inúmeros inimigos na área médica, mas passou a ter inúmeros seguidores também que passaram a utilizar a homeopatia no tratamento de seus pacientes, tá bom? Para o Brasil, a homeopatia foi trazida por esse médico aí, Benoît Jules Mouret, um médico francês, né, 3 anos antes da morte de Hahnemann. Então, Hahnemann morreu em 1843. No século XIX, esse médico francês já trouxe para o Brasil o fundamento da farmacotécnica homeopática, o tratamento de pacientes na cura pelos semelhantes, produzindo seus próprios medicamentos, tá? Só que neste cenário, tá? Nós ainda não tínhamos, nós já tínhamos a primeiras faculdade de farmácia que surgiram em 1939, mas tinha um ano só. Então, nessa época, os médicos que, além de realizarem o diagnóstico, né, e fazerem a seleção da substância a ser utilizada no tratamento homeopático para aquela doença, eles mesmos que eram os responsáveis por manipular essas formas, fazer as diluições. As tinturas, na maioria das vezes, elas eram importadas da Europa. A gente não tinha, assim, farmácias especializadas na manipulação de medicamento homeopático. A gente tinha as boticas, né? Mas as boticas eram basicamente voltadas para a manipulação de medicamentos alopáticos, tá? Porque vocês vão ver que a farmacotécnica homeopática é completamente diferente. A forma como você prepara o medicamento, dilui, é tudo muito minucioso. E aí, na época, ainda não se tinham farmacêuticos especificamente voltados com essa atribuição, né? Então, na verdade, pessoal, assim, o ensino da farmácia, ele fazia parte da escola de medicina até meados do século XI. Em 1640 é que foram autorizar o comércio de drogas em estabelecimentos, em específico, que eram as boticas, mas as boticas, os boticários não eram farmacêuticos. Os boticários eram pessoas, quiçá analfabetas, por vezes elas nem eram alfabetizadas, mas que tinham aquele conhecimento popular, prático, do uso na medicina popular ou doméstica, do tratamento de enfermidades, principalmente por meio de plantas ou algumas outras substâncias sintéticas também. Mas não havia a graduação que levasse a você ser bacharel em farmácia. Já havia a faculdade de medicina, mas a de farmácia não. O ensino de farmácia ele começou a surgir no Brasil como uma cadeira, como uma extensão do curso de medicina em 1824. Mas a faculdade de farmácia, para você ser graduado especificamente com o título de bacharel em farmácia, só surgiu em 1839, com 2 escolas, 2 faculdades, uma em São João del Rei e outra em Ouro Preto, em Minas Gerais, que é essa aqui, tá? Essa é a faculdade de farmácia mais antiga lá em Minas Gerais, em Ouro Preto, no nosso país, tá? Em 1839, começaram os primeiros graduandos, né? Começaram os primeiros calouros, na verdade, em farmácia. 1840, Benoît Jules Mouret trouxe a homeopatia para o Brasil, mas só 11 anos depois, né? Ou seja, em 1851 é que a prática médica foi separada da prática farmacêutica. Aí a manipulação do medicamento passou a ser atribuição específica do farmacêutico. E o médico, o responsável pelo diagnóstico e o prescritor da substância a ser utilizada no tratamento. Tá?
A gente teve o cenário das boticas, né, que aí de forma gradativa passaram a ser também de farmacêuticos e não só daqueles que tinham uma autorização especial devido ao conhecimento prático que eles tinham. Essas boticas, elas, assim, particularmente eu acho elas muito aconchegantes, né, é um mobiliário, os frascos antigos são muito bonitas, né? Aí os frascos da época em que você armazenava as tinturas, as diluições de alguns medicamentos homeopáticos, né? O almoxarifado de alguma dessas farmácias. Elas continham, né, inúmeras vidrarias, armazenava também substâncias e medicamentos em vidros de porcelana. Elas tinham uma decoração assim bastante peculiar, né? Os almoxarifados, onde se estocavam os insumos, as matérias-primas. Aí elas começaram a se modernizar um pouco, né? Não tinham esse mobiliário tão erudito, né? Como daquelas primeiras boticas, até chegar no advento dessa disposição de farmácias, né? Que nós temos hoje. No Brasil, pessoal, a homeopatia ela foi trazida em 1840, tá? Mas como especialidade médica, ela só foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980, ou seja, há 41 anos atrás. Então, de 1840 até 1980, né, então demorou 140 anos para que a homeopatia fosse reconhecida igual a cardiologia, a ortopedia, a anestesiologia, a otorrinolaringologia. Então, como especialidade médica, para você ter uma residência na área, só foi reconhecida em 1980, tá? Pela resolução número 1000 de 1980, a homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Farmácia como especialidade médica. Então, após a faculdade de farmácia, ou após a faculdade de medicina, o médico ele pode buscar, né, a especialidade em homeopatia, caso ele queira exercer a profissão, uma vez que ela é reconhecida pelo Conselho Federal. Princípios que fundamentam a homeopatia. Isso aqui, na apresentação do plano de ensino, eu já falei para vocês, já discuti muita coisa, mas elas precisam estar muito bem fundamentadas e vocês precisam saber esses 4 pressupostos ou embasamentos e explicar cada um deles, tá? Então, a primeira pressuposto da homeopatia é a experimentação no homem sadio. O que é a experimentação no homem sadio? É o ato de testar substâncias medicinais em indivíduos sadios para eu compilar os sinais e sintomas clínicos desencadeados por aquela substância, sejam eles mentais, emocionais ou físicos, para que, quando eu tiver um doente com uma doença natural, com sintomas semelhantes aos desencadeados por aquela substância testada no indivíduo sadio, ela seja prescrita para tratar aquele paciente, tá? Então, a experimentação no homem sadio, ela tem um termo técnico, experimentação patogenética pura ou homeopática, tá? Procedimento de testar substâncias medicinais em indivíduos sadios para elucidar os sintomas que irão refletir a sua ação. Um outro pressuposto extremamente importante é a lei dos semelhantes. A lei dos semelhantes significa que eu vou utilizar uma substância, uma coisa puxa a outra, que ao ser testada no indivíduo sadio, ao fazer a sua experimentação patogenética, desencadeia sintomas da doença natural que eu quero tratar quando o indivíduo está doente, tá? Não é um princípio de similitude utilizando o mesmo agente causador da doença. Isso, pessoal, é isoterapia. Por exemplo, vacina. É isoterapia. Eu uso vírus vivos atenuados para estimular a produção de anticorpos para evitar a doença. Radioterapia. Os raios-x causam mutação nas células. E ele é utilizado para tratar o câncer. E o câncer pode ser originado de mutações geradas por raio-x. Tá vendo? Então, existe o princípio da similitude em outras terapias, mas nesse caso não há diluição de substâncias, ela não foi testada em indivíduos sadios, aí isso é isoterapia. Aqui é homeopatia. A beladona, pessoal, que é muito rica em alguns alcaloides, igual a iocianina, atropina, né? Eles estão presentes principalmente nas folhas,
Na verdade, é a iociamina. Aí, por secagem, por racemização, forma-se a tropina. Mas nesses frutinhos enegrecidos também, e de sabor doce, lembra uma jabuticabinha, né? Tem também a tropina, tá? Tanto é que o nome belladonna é devido a isso. Aquelas damas nos bailes, né, daqueles castelos, antigamente, ingeriam algum desses frutinhos, e um dos efeitos da atropina, né? Inclusive, ela é utilizada em colírios para exame de fundo de olho, quando você vai fazer exame em oftalmologia, é a dilatação da pupila. E aí, essa dilatação da pupila deixava essas mulheres com um olhar mais expressivo. Por isso o nome, belladonna, né? A tropa belladonna. A tropa porque ela tem muita tropina. Belladonna devido a esse fator histórico. Se você administrar belladonna a um indivíduo sadio, ele vai ter febre, vai ficar com a face ruborizada, um olhar agressivo e com pupilas dilatadas, extremamente irritado e com reações violentas. Então, essa é a patogenesia, a experimentação patogenética da belladonna em um indivíduo sadio. E vejam vocês, aqui a gente tem sintomas físicos, ruborização, olhar agressivo, pupilas dilatadas, e também mentais e emocionais. Então, para a homeopatia, para mim, não interessa apenas sintomas físicos, os mentais e emocionais também. O que o medicamento homeopático vai fazer? Estimular, quando o indivíduo estiver com uma doença com esses mesmos sintomas, forças defensivas naturais, é um estímulo mais vigoroso para que mecanismos homeostáticos endógenos, sistema imune, sistema endócrino, por meio do equilíbrio dessas dimensões físicas, mentais e emocionais, reestabeleçam a saúde como um auxílio à energia ou força vital daquele organismo, tá? Nós vimos que Hahnemann, durante o início do tratamento com a cura pelos semelhantes, utilizando substâncias para tratar a doença que desencadeava os mesmos sintomas da doença em indivíduo sadio, ele estava muito satisfeito com os resultados, alcançando uma cura resolutiva, significativa, mas ele não ficava satisfeito, causava uma certa inquietude nele o fato de que o paciente apresentava uma fase de agravação ou somação dos sintomas. Aí, com isso, ele passou a diluir essas substâncias, que é um dos pressupostos da homeopatia. Então, pessoal, a homeopatia tem experimentação no homem sadio, patogenética, homeopática ou pura, o princípio da similitude e as doses mínimas, tá? Então, Hahnemann se preocupava com a intensidade das reações iniciais que a droga provocava, então ele não usava no início doses diluídas, de modo que ele não gostava dessa fase de agravação, somação, adição dos sintomas. Então, ele passou a diluir essas substâncias e, mesmo diluídas, ele alcançava uma cura resolutiva significativa, sem perca na eficiência do medicamento, mas tirava a fase de agravação, somação dos sintomas, e isso era altamente positivo, tá? E ao observar que pacientes que moravam mais distantes de sua casa estavam se recuperando mais rapidamente, entre uma diluição e outra, ele passou a promover agitações vigorosas e ritmadas, como antebraço, formando um ângulo de 90 graus contra um livro com capa de couro, e ele golpeava o fundo desse frasco 100 vezes em cada diluição, que é o que a gente chama de sucções. Já é um termo técnico, tá? A gente fala que o medicamento homeopático ele é dinamizado. O que é o medicamento dinamizado? Ele é diluído e succionado. Ele é diluído e depois submetido a agitações ritmadas e vigorosas, tá? Isso aqui, gente, é conteúdo da segunda avaliação oficial, é a unidade 3, farmacoteca homeopática, as escalas, tá? É só assim, para vocês terem uma noção, mas nem vou cobrar nada disso aqui de vocês agora, não. Geralmente, eu utilizo como insumativo, quando eu uso uma planta ou um animal, uma tintura mãe. Não é fragmentos da planta ou do animal. Eu tenho que produzir a tintura mãe. E a primeira aula da unidade 3 é ensinar a produzir essa tintura mãe. E aí, a partir da tintura mãe, eu faço a diluição baseada na escala, tá? Então, por exemplo, a escala centesimal, que é essa que eu chamo de, primeira centesimal hahnemanniana. É a primeira diluição na escala centesimal, IH vem de Hahnemann.
segunda centesimal hahnemanniana, e assim sucessivamente. Na escala centesimal, eu pego uma parte da tintura-mãe e diluo em 99 partes do insumo inerte, que é uma mistura de água e álcool. Aí eu pego uma parte dessa 1CH e diluo em 99 partes do insumo inerte, faço as 100 sucções, que é a agitação ritmada, tenho a 2CH. Pego uma parte da 2CH, diluo em 99 partes de insumo inerte, faço 100 sucções, tenho a 3CH. E assim sucessivamente. Às vezes tem a 50CH, 200CH, por isso que é necessário a compra da abraçadeira mecânica ou das máquinas succionadoras mesmo, tá? E aí, essas diluições, elas vão ocorrendo infinitas vezes, tá? Inclusive, ao tanto que eu falei que vocês têm que desconstruir o que vocês têm de conhecimento da farmacologia alopática. Na homeopatia, concentração de insumo ativo é inversamente proporcional à potência do medicamento. Vocês acreditam que para a homeopatia, o medicamento é mais potente, o medicamento é considerado mais potente quanto maior for a diluição dele. Então, o medicamento na 100CH, ele é considerado na homeopatia mais potente do que o da 50CH. E o da 50CH tem muito mais concentração de insumo ativo do que a 100CH. Acredita-se que quanto maior a diluição, mais eu atinjo os sintomas mentais e emocionais. Por isso que ele é mais potente, porque lembra que para a homeopatia, qualquer manifestação física, ela teve uma causa mental, então tem que tratar lá, tá? Agora, quanto menos diluído, mais ele abarca os sintomas físicos. Então, dinamizações mais baixas, mais concentradas, eu atinjo os sintomas físicos. Quanto mais diluído o medicamento, quanto mais alta a diluição, quanto a menor concentração dos princípios ativos, eu curo os sintomas mentais e emocionais. A partir da 12ª dinamização centesimal hahnemanniana, então que é a 2CH, e continuando as diluições aqui, eu posso chegar na 12ª e assim sucessivamente. A partir da 12CH, pessoal, eu ultrapasso o número de Avogadro lá da química. Nem 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas do insumo ativo eu vou ter. Então, a quantidade de insumo inerte é infinitamente superior à de insumo ativo. Por isso que não tem como explicar mecanismo de ação de medicamento homeopático por ligação a receptor. Porque não tem concentração de insumo ativo, não tem dose ponderal de substância que permita se ligar a um receptor e exercer ação agonista, antagonista. Como eu disse para vocês, o direcionamento hoje, na verdade, gente, é mais físico, trabalhando com farmacêuticos, para elucidar o mecanismo de ação do medicamento homeopático do que só farmacêutico, tá? Porque são ondas eletromagnéticas, mudança no padrão de ressonância nuclear magnética, uma regulação biológica de natureza eletromagnética. É uma troca de energia entre as células, o tecido, o corpo e o medicamento administrado, tá? Anteriormente, proporam que da memória da água, essas sucções ou essa agitação, vocês sabem que a molécula de água tem um oxigênio e os dois átomos de hidrogênio, né, H2O. E não é linear, não é num ângulo de 180 graus, né? Os dois hidrogênios, eles se ligam numa angulação menor que 180. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês. 109,8 graus, mais ou menos. Então, a molécula de água, ela tem, cada molécula de água, né, tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aqui, ó, essa angulação, ela não é de 180 graus, ela não é linear. Olha lá, ela é de 104, 109,8, algo assim, tá? Só que ela não chega a 180. Então, acreditava-se que durante esse processo de agitação vigorosa, que você alterava essa angulação da água, devido a essa sucção. E aí essa alteração na angulação da molécula de água fazia com que ela interagisse de uma maneira diferente com as nossas células,
estimulando mecanismos homeostáticos endógenos de defesa. Mas essa teoria já caiu por terra. Eu já até fui em congresso que teve um médico homeopata que comentou isso sem falar, assim, que não é a teoria mais aceita hoje, mas assim, isso já caiu por terra, tá? É regulação biológica de natureza eletromagnética. Repitam comigo, por favor, quais os 3 pressupostos da homeopatia que a gente estudou até agora? Repitam não. Citem para mim, que eu não vou falar. Os 3 pressupostos da homeopatia que a gente estudou até agora, que fundamentam a homeopatia. Minha gente, tem alguém aí? Experimentação no homem sadio. Experimentação no homem sadio, experimentação patogenética homeopática ou pura. Lei dos semelhantes. Lei dos semelhantes ou princípio da similitude. E doses mínimas. Doses mínimas, tá? Muito bem. Agora, existe um 4º pressuposto que ele é controverso, que é o remédio único. Por quê, pessoal? Semana que vem que a gente vai ver consultas e escolas homeopáticas, o remédio único só é adotado pelas escolas homeopáticas unicistas, ou seja, aquelas que prescrevem um medicamento único. Mas tem clínico homeopata que gosta de prescrever 2 para ser usado de forma alternada, tá? O remédio único, ele é chamado de similimum, tá? Adotado pelos clínicos homeopatas da escola unicista, e o simílimo é aquele medicamento que abarca a totalidade de sintomas do indivíduo doente. Chegar no simílimo do indivíduo é o desafio maior do clínico homeopata e o que melhor vai contribuir, inclusive, para a qualidade de vida daquele paciente. Por vezes são necessárias várias sessões, várias consultas, tentativas de erro e acerto até o clínico homeopata chegar no simílimo daquele paciente. É controverso, como eu disse, porque as escolas unicistas adotam remédio único, outras não. Agora, princípio da similitude, doses mínimas e experimentação patogenética, se o clínico não adotar esses pressupostos, ele não está exercendo a homeopatia. Tá? Agora, remédio único não. Ele não necessariamente é adotado. Hahnemann era unicista. A homeopatia ipsis literis de Hahnemann são os clínicos homeopatas unicistas. O que Hahnemann buscava era o remédio único, o simílimo daquele indivíduo. Tá certo? O remédio único constitui um dos fundamentos mais importantes da homeopatia hahnemanniana, deixada por Hahnemann lá no Organon da Arte de Curar, e do ponto de vista médico-científico, o mais difícil de ser realizado na prática. Exige do clínico conhecimentos muito profundos de matéria médica homeopática. Lembrando, matéria médica é aquele compêndio oficial que você tem o nome da substância testada nos institutos de pesquisa de homeopatia ou testada por Hahnemann lá no século XVIII e os sintomas físicos, mentais e emocionais desencadeados por aquela substância, tá? Outra coisa, pessoal, farmacêutico, ele na alopatia é importante que ele saiba o mecanismo de ação e a classe farmacológica do princípio ativo, da molécula, né? Então a gente fala antihipertensivo, anticoncepcional, antidiabético, anti-inflamatório, antipirético, antidepressivo, ansiolítico, seja o que for, tá? Por quê? Porque eu lido com a ligação a um receptor tratando apenas uma dimensão física do corpo. Agora, medicamento homeopático, você fala assim, arnica montana dá 12CH. Para que serve, professor? Eu não vou saber. Farmacêutico não vai saber. Nunca vai te perguntar isso numa prova na área de farmácia da homeopatia. Por quê? Porque isso é o clínico, com acesso à matéria médica da arnica montana, é que vai fazer o diagnóstico. A gente não vai fazer diagnóstico. E como não é uma classe farmacológica, é sintoma físico, mental e emocional, e farmacêutico tem que saber manipular o medicamento e não prescrever ele, não tem livro na área da homeopatia de farmácia que traga a indicação daquele medicamento homeopático. Você só vai saber a forma de manipulá-lo, tá certo? Então, até os que nós prepararmos na aula prática, você vai falar, professor, calêndula, barbatimão,
né? Isso aí a gente sabe lá na alopatia, berbertimol é anti-inflamatório, né? A calêndula, as suas flores são utilizados na cicatrização de feridas, por exemplo, mas assim, isso é na fitoterapia. Na alopatia é sintoma físico, mental e emocional, tá? A gente tem, na verdade, um direcionamento, e eu vou passar para vocês, no formulário homeopático da farmacopeia homeopática brasileira, que dá um direcionamento dessas indicações de alguns medicamentos. Eu vou postar isso aqui para vocês. É o formulário homeopático, não é a farmacopeia homeopática. A farmacopeia homeopática é essa aqui, ó, de 2011. Vou postar ela para vocês também. Nossa, gente, o Teams ele sobrecarrega demais meu computador. Olha lá, formulário homeopático. A edição é de 2019, né? Bem recente. E a farmacopeia homeopática é de 2011, tá? Olha lá. Acônito na Perus na 6CH, acônito na Perus na 12CH, aésculos hipocástano, isso aqui é a castanha da Índia, alho sépia, a cebola, alho, né? Alumina, quer dizer, é substância mineral, alumínio, ok? A apis mellifera, é um medicamento homeopático com a tintura-mãe da abelha. Então, aí aqui no formulário homeopático, você tem alguns direcionamentos para que é que aquele medicamento é indicado. Mas isso, para farmacêutico, jamais será cobrado em avaliação. Aqui, ó. Olha lá, Berberis vulgaris na 5CH. É uma planta, tá? Ele pode ser dispensado na forma de gota, glóbulo, tablet, comprimido, a forma de preparo, as indicações, as manifestações clínicas, quando essa substância foi testada no indivíduo sadio, o que ela manifestou, posologia sugerida e a bibliografia para essas informações. Aí vem o outro. E assim sucessivamente. Tá? Finish. Por hoje é só a concepção da homeopática do processo saúde e doença. É conteúdo da sessão 2 que a gente vai trabalhar semana que vem. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário, algum questionamento, alguma pergunta? Não, tudo tranquilo, Marcelo. Muito bom. Tranquilo. Que bom, então, a receptividade de vocês na disciplina não costuma ser tão otimista assim. Os alunos acham, assim, uma área, como eu disse, ela é bastante... não é contraditória, né? Ela é muito polêmica. Mas vocês vão ver que é bem interessante, tá certo? Tranquilo. Então, pessoal, boa semana, fiquem com Deus, se cuidem. Eu desejo um semestre produtivo e abençoado, né, para nós todos. E até a nossa aula de quinta-feira que vem. Valeu. Obrigado. Boa noite.